Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os alunos e queridos irmãos. Sejam bem-vindos para mais um ciclo de estudos da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma leitura lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos fazer uma oração? Senhor, estamos à tua casa pela grandeza de sua benignidade. Pela manhã, ouves a nossa voz, pela manhã nos apresentamos diante de ti. Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, dá ouvidos às palavras e atende à meditação do nosso coração. Defende e atua em favor daqueles que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. No nome de Jesus. Amém. Queridos, lá no livro de João, capítulo 17, versículo 20, Jesus diz: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Vemos nos versículos de 1 a 5, Cristo ora e intercede por si. Nos versículos 6 a 19, Cristo ora e intercede em prol dos seus discípulos. Nos versículos 20 a 26, Cristo ora e intercede em prol da igreja que estava sendo formada. Vemos tudo isso no livro de João, capítulo 17. Vemos a natureza da igreja. O próprio Jesus Cristo edifica a sua igreja, chamando do seu povo a si mesmo. Ele prometeu: edificarei a minha igreja. Somos igreja do Senhor. Vemos isso lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Lucas nos informa que o crescimento da igreja não deu apenas pelo esforço humano, mas acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, versículo 47. Mas esse processo pelo qual Cristo edifica a igreja é apenas uma continuação do modelo estabelecido por Deus no Antigo Testamento, por meio do qual ele chamou o povo para si mesmo para ser assembleia em adoração diante dele. Moisés diz ao povo que o Senhor lhe havia dito: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver. Vemos isso lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. A Septuaginta traduz a palavra reúne, hebraico keal, pelo termo grego ecclésio, convocar uma assembleia, verbo cognato do substantivo no Novo Testamento de eclésia, igreja. No Novo Testamento, o termo utilizado ao povo de Israel como igreja é descrito lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 38. Jesus, ao mencionar: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então, a metáfora igreja. Quem são aqueles que Cristo está se referindo lá em João, capítulo 17, versículo 20? Família. Paulo diz a Timóteo que agisse como se todos os membros da igreja fossem membros de uma família maior. Vemos isso em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 a 2. Ramos de uma videira. João, capítulo 15, versículo 5. Uma oliveira. Romanos, capítulo 11, versículo 17 a 24. Uma lavoura. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 9. Um edifício ajustado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Uma colheita. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 30 e João, capítulo 4, versículo 35. A igreja é vista como um novo templo, não construído literalmente com pedras, mas no interior do povo cristão, formado de pedras que vivem edificadas sobre a pedra angular que é Cristo. Somos vistos como casa de Deus, a qual casa nós somos. Vemos isso em Hebreus capítulo 3, versículo 6, sendo
qual a casa somos nós? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Sendo o próprio Senhor Jesus que estabeleceu essa casa espiritual. Hebreus capítulo 3, versículo 3. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Vemos isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2, 12 a 27. O propósito da igreja, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ministério com relação a Deus, adorar. No relacionamento com Deus, o propósito da igreja é adorá-lo. Paulo ordena à igreja de Colossos que louve a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no coração. Vemos isso em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Deus não nos destinou, Deus nos destinou e nos escolheu em Cristo para sermos louvor da sua glória. Deus nos destinou e nos escolheu em Cristo para sermos louvor da sua glória. Vemos isso em Efésios, capítulo 1, versículo 12. O ministério com relação aos cristãos, edificar. De acordo com as Escrituras, a igreja tem a obrigação de nutrir aqueles que já são cristãos e edificá-los à maturidade na fé. Paulo disse que seu próprio alvo não era apenas salvar as pessoas, a fé salvífica inicial, mas sim acrescentar todo o homem perfeito, maduro em Cristo. Vemos isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Ministérios com relação ao mundo, evangelização e misericórdia. Ministério com relação ao mundo, evangelização e misericórdia. Não rogo somente por esses, que são meus discípulos, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então vemos a formação da igreja. Jesus disse aos seus seguidores, discípulos, que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa obra evangelística de declarar o evangelho é o ministério principal da igreja com relação ao mundo. Todavia, acompanhado ao ministério da evangelização, há também o ministério da misericórdia, que inclui cuidado dos necessitados. Embora a ênfase no Novo Testamento esteja na ajuda material para os que fazem parte da igreja, da família da fé, há ainda uma afirmação de que é correto ajudar os descrentes, ainda que eles não respondam com gratidão e aceitem o evangelho. Vemos isso lá em Lucas, capítulo 6, versículo 35 a 36. Caminhando para a conclusão. O reino, primeiramente, o governo dinâmico, ou domínio real de Deus, e derivado dessa ideia, a esfera na qual o domínio é experimentado. Na linguagem bíblica, o reino não é identificado com seus súditos, eles são o povo do domínio de Deus, que adentram ao reino, nele vivem e por ele são governados. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Os discípulos de Jesus pertencem ao reino, assim como o reino pertencem a eles. Todavia, eles não são o reino. O reino é o domínio de Deus. A igreja é uma comunidade de homens, formada para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação em amor. Vamos para as salas de aula, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, dê uma semana abençoada, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.
Amém. Deus os abençoe. Amém.